É aí que está. Falando novamente sobre a hierarquia estrutural. Nós temos diversos modelos, diversos pensamentos dentro do socialismo e do comunismo. Como é que eu sei que quem vai atingir o marco da hierarquia estrutural não é quem fez o mesmo que fez no passado? Não é quem tem esse mesmo pensamento? Não sabe. Porque a gente precisa atingir a base. Se a gente não atinge a base da estrutura, a gente não consegue atingir esse marco. O cerne disso é que nós somos materialistas histórico-dialéticos. Então a gente precisa entender que nós somos as pessoas trans do nosso tempo e nós vamos tocar a pauta do movimento trans dentro da comunidade, dentro do movimento socialista, hoje, aqui e agora. E concordo que a gente cometeu uma série de erros no passado. Só que eu também concordo que, para muito além do que o movimento trotskista tem feito, que é defender uma identidade, uma suposta identidade revolucionária, de quem é de fato o verdadeiro herdeiro do movimento socialista, se é, enfim, Trotsky, se é Stalin. Acho que para muito além de fazer essa defesa de identidade revolucionária, eu acho que a gente precisa contribuir a partir do materialismo histórico dialético, de olha, problemas aconteceram, problemas foram corrigidos, problemas foram repensados, mas e aí? Porque eu poderia também apontar que a Quarta Internacional não pensa em momento algum na emancipação de pessoas LGBT e que o Trotsky se equivocou nesse período. Agora, isso tem relevância material na luta LGBT e na luta de classes hoje? Entendo que não, e acho que a gente pode seguir a partir daí. Quer ver a perspectiva? Pensa eu como não sendo uma pessoa comunista, tá? Eu jamais, vamos supor que o autodesviver lá do Hitler não tivesse ocorrido. Eu jamais aceitaria puta, errei, velho, nos campos de concentração do Hitler. Você consegue entender que é isso? Que para mim o problema tá assim, a gente pode errar em certos graus, mas quando envolve a vida das pessoas, esse erro, ele é muito grave para tu simplesmente dizer, bom, tá vendo agora como tá melhor? Quando a gente fala da Alemanha moderna, a Alemanha ela é muito mais inclusiva que o Brasil em muitas coisas, tá? Mas você pode ver que não é a Alemanha que saiu daquele... Por sinal, vamos agradecer ao Exército Vermelho, enfim, coisas do tipo, tá? Gente, eu não sou comunista, que foi dirigido pelo Trotsky. Mas eu entendo da história, tá, galera? Então vamos agradecer ao Exército Vermelho. Mas, tipo, o que acontece? Para uma pessoa que não é comunista, olhar para uma UMAP e olhar para um campo de concentração onde ambos tiveram pessoas LGBTs é exatamente a mesma coisa. É uma opressão que ocorreu, um do lado revolucionário socialista e um do lado de extrema direita, extremamente nojento. E aí eu digo assim, legal, galera, a gente critica o nazismo, a gente critica isso que o nazismo fez. Por que é tão ruim quando a gente vai lá e diz assim, aconteceu isso no passado de revoluções socialistas e a gente tem que tomar cuidado. Veja, não é uma crítica, não façamos uma revolução. É uma crítica, vamos trabalhar a nossa casa hoje para não incorrer nesse erro, porque basta um bigodudo branco poderoso ser uma liderança dentro de um movimento revolucionário, desculpa, eu não confio. Eu acho uma deslealdade discursiva comparar o nazismo e o Holocausto à União Soviética. Não foi isso que eu fiz. Tá. Não foi nem a União Soviética que eu falei. Ela tá comprando Cuba. Eu tô falando de UMAP. Eu tô falando exclusivamente da UMAP. Eu tô dizendo assim, que para uma pessoa LGBT, se ela foi levada a um campo de concentração na Alemanha nazista, ou se ela foi levada a um campo de trabalho forçado de auxílio à produção em Cuba, a experiência dela é a mesma. Claro. Você entende que não é... Não estou comparando o comunismo, pelo amor de Deus, gente. Mas teoria de ferradura maluca aí não é comigo, entendeu? A direita usa isso para se eximir de sua responsabilidade histórica e política em relação ao que foi o fascismo, o nazismo, e para dizer que ditador, quem persegue aquelas trabalhadoras LGBTs é a esquerda. Então não é nem tipo, imagina que eu não sou uma pessoa comunista. Imagina que tem alguém de direita que pode utilizar essa situação histórica na medida em que a esquerda não fala sobre, na medida em que não tem autocrítica, na medida em que a esquerda na medida em que a esquerda justifica isso como, não era o ideal, mas foi um mal necessário por conta do contexto, etc., fortalece os argumentos da direita. Qual que é o meu ponto de vista? É injustificável.
Não é só injustificável porque, eu sou contra os campos de concentração. É porque poderia ter sido diferente. A União Soviética começou diferente. Sim. Por que virou o que virou? Porque teve um cara que construiu uma camarilha ao redor dele, ele foi esvaziando os espaços de poder e de deliberação dos trabalhadores, que eram soviets. Que, para mim, é o tipo de poder que nós precisamos apostar. Tipo assim, se você focar em indivíduos como os iluminados para nos conduzir ao futuro brilhante, ferrou. Nós precisamos apostar na organização coletiva de base através de organismos em que todo trabalhador seja igual. Digo, não importa se você é uma empregada doméstica, se você é um trabalhador da indústria, se você é um marinheiro, se você é uma pessoa mobilizada pelas pautas LGBT. Você vai estar lá debatendo, decidindo e se vota e a maioria decide para onde vai. Para mim, esse é o tipo de poder que foi sendo esvaziado. Por isso que deu merda. Por outros motivos também, combinados se a gente vai observar a história, o Stalin precisou se amparar no campesinato na União Soviética naquela época, que era um setor social muito atrasado. O campesinato reproduzia uma série de ideologias, não só LGBT-fóbicas, mas inclusive muito religiosas. Ele precisou se amparar nesse setor para conseguir fazer da União Soviética um país socialista isolado diante do mundo. Ele impediu a revolução de se alastrar, né, num certo sentido. Bom, não vou entrar nas particularidades históricas que levaram Stalin a fazer isso, mas, veja, não acho que é uma briga de identidades. Eu acho que é um debate político, de você olhar para a história e entender, isso funcionou ou não? E por quê? Então, não façamos igual. Aí, sabe, só a única coisa que eu acho, Michele, é que talvez não tenha como a gente chegar num consenso aqui entre nós. Digo, o movimento comunista vai organizar a sua casa. Claro. Porque eu acho que tem gente... Não estou falando pessoas, tem organizações políticas que vão seguir defendendo essas ideias. Sim. E se começasse uma revolução hoje no Brasil, seguiriam defendendo essas ideias. Então, eu acho que nós precisamos dizer para as pessoas, cara, é possível fazer uma revolução diferente. Vamos pelo caminho que parece levar a isso. Eu acho muito legal o conflito. É muito bom ver as caras e bocas. Eu, em momento nenhum, desconsiderei o impacto dos períodos socialistas anteriores contra a comunidade LGBT. Sem dúvida. Em nenhum momento eu justifiquei ou passei pano, inclusive me posicionei contra todos eles. O meu ponto é o materialismo e é como a gente pode contribuir para isso hoje. Porque para além de defender a minha identidade revolucionária, de ser herdeira do marxismo puro, né, e tudo isso, eu entendo que eu não estou aqui para defender, de fato, claramente essa identidade revolucionária. Faz parecer, desculpa, Mandy, que o Trotsky foi o fundador da parada LGBT, que ele colocou um trio elétrico cheio de bandeira gay no meio da União Soviética, coisa que não aconteceu. Então, assim, existem erros stalinistas, existem erros trotskistas, mas para além... Quais são os erros do Trotsky em relação aos LGBTs? E aí esse é o ponto. Vai longe, assim. E aí esse é o ponto. Eu não estou aqui para defender a identidade revolucionária no sentido de clubismo, porque eu poderia mencionar uma série de coisas, inclusive dentro da própria Quarta Internacional. Mas quais? Enfim, aí eu de novo vou voltar no início, de que eu não estou aqui para defender um clubismo entre Stalin e Trotsky. Acho que o tema fundamental é por que o socialismo é melhor. E aí eu acho que como eu posso contribuir a partir do materialismo histórico, porque o socialismo consegue hoje atravessar, ouvir, se criticar e se reformular e se sofisticar a partir do uso das identidades.